adianta, presta atenção. Quer aprender 2 vezes? Você precisa ensinar outras pessoas. Você quer ter novos resultados? Transborde na vida de outras pessoas. O que você precisa? É transbordar. Para quem não sabe o que é o transbordo escreve sim. Transbordo é a materialização das minhas emoções. Escreve aí no seu caderno. Transbordo é a materialização das suas emoções. Como assim, Thiago? Não estou entendendo. Espera aí, vou te explicar. Transbordo não é somente você abrir uma live, não é somente você fazer uma palestra, não é você fazer uma imersão, não é ensinar somente. Transbordo é tudo aquilo que você devolve para o mundo. O seu sorriso é uma forma de transbordar, o seu olhar é uma forma de transbordar, as suas falas, elas transbordam, o seu abraço, ele transborda, o seu produto, ele transborda, a sua live é um transbordo, o seu serviço é um transbordo. Presta atenção, a materialização dos teus sentimentos é o seu transbordo. Quando você está dirigindo na rua, com o seu carrão, está dirigindo, você dá passagem para alguém, você está transbordando na vida dessa pessoa. Você está fazendo o jogo da vida acontecer todos os dias. Quando você sai da sua casa, você dá bom dia pro porteiro do seu condomínio, você está transbordando. Quando você vai na padaria, você olha com bons olhos alguém, você está transbordando. Quando você tem um sorriso, tem uma fala, você tem um abraço, você está transbordando. E não é só tudo que é positivo é transbordo, tem um transbordo negativo também. Eu vou te mostrar que existe o transbordo negativo. O que é o transbordo negativo? É você estar no trânsito, por exemplo, fechar alguém, buzinar para alguém, xingar alguém, sair de casa porque deu uma topada no dedão, já sair brabo, carregando todo mundo. Existe um grande problema. Sabe qual é o maior problema que existe? O maior problema que existe é você. Alguém falou o seguinte, o Pablo falou que vai se aposentar, e aí? E aí que você vai continuar, Wesley, levando a mensagem. É para isso que você está sendo levantado. Não existe curioso numa live que nem essa aqui. Que são generais sendo treinados e ativados para um novo tempo. Tempo esse de atravessar a linha. E não atravessar sozinho, mas levar o maior número de pessoas para atravessar a linha com você. Se isso não explodir a sua cabeça no dia de hoje, eu não sei o que vai explodir. Presta atenção no que eu estou te falando. O seu transbordo é a materialização das suas emoções. Então, se você está brabo, você vai transmitir isso. Se você está feliz, você vai transbordar isso. Se você está puto da vida, você vai transbordar isso. Se você está alegre demais, você vai transbordar isso. Se não controlar os teus pensamentos. Alguém perguntou, hoje tem chamados generais, vai acontecer hoje no ginásio da Portuguesa. Ginásio da Portuguesa, hoje a partir das 20 horas, deixa eu colocar o QR Code aqui para você depois dar uma olhadinha. Aconteceu hoje. 3º ano consecutivo a gente ativa generais lá dentro desse ginásio. Estamos aqui no método IP. Hoje, para você que está chegando aí, o Marçalzão está dando ao método IP e eu vou tocar aqui a nossa comunidade. Então, se você estava aqui só para ouvir o Marçal, faz o seguinte, aparece só à noite, para a live da noite, ou continua aí, recebendo meu transbordo. Bom, a gente vai continuar falando aqui. A Amanda está pela primeira vez. Seja bem-vinda, Amanda. Coloca aqui, quem está pela primeira vez, coloca um X. Se você está pela segunda vez aqui no Clube 459, nessa edição especial 759, coloca 2X. Se você já está aí na terceira vez, 3X. Se você está mais do que 4, coloca aí vários X. O método IP está pegando fogo. A gente foi para um outro nível aqui. De verdade, a gente foi para um outro nível. Bora lá, então. Vamos fazer a leitura. Abra sua Bíblia aí. Eclesiastes. Deixa eu pegar aqui. Eclesiastes 7. Foi ontem. 8. Hoje é 8. Então, abre lá. Eclesiastes, capítulo 8. Coloca aí. Capítulo 8 de Eclesiastes, deixa eu pegar aqui. Diz o seguinte, capítulo 8, versículo 1. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas?
A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Lá em Isaías fala o seguinte, que você precisa ter uma característica. Qual é a característica de todo sábio? Anota aí, 3 coisas que você precisa desenvolver. Ouvidos de discípulo, uma língua erudita e um rosto de pedra. Como que é isso? Ouvidos de discípulo é um ouvido pronto para aprender em todos os momentos. É um ouvido que está com uma escuta ativa. Eu estou aprendendo em todos os momentos. O que é uma língua erudita? É uma língua ensinável, uma língua que está pronta para ensinar. Então, presta atenção. Lá no livro de Isaías fala, seja alguém sábio, tenha um ouvido discípulo, uma língua erudita e um rosto de pedra. Eu vou te explicar isso para você entender já essa primeira leitura que Salomão coloca lá. Lembrando que Salomão escreveu Provérbios há mais de 3.000 anos, depois ele escreveu Eclesiastes. Provérbio de Salomão, provérbio que estava em alta, alguém que estava em alta, em crescimento, e em Eclesiastes ele já estava numa queda, entendendo algumas coisas. E aí ele fala o seguinte, quem é como sábio? E quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Como assim? Faz brilhar? Porque a sabedoria, ela é ensinável para as outras pessoas, ela é atraente. Lá em Provérbios fala o seguinte, se você quer um conselho da própria sabedoria, busca a sabedoria todos os dias, como quem busca o ouro e a prata. Todos os dias você precisa. Quando eu falo que eu tenho um ouvido discípulo, é um ouvido pronto para aprender. Uma língua instruída é uma língua pronta para ensinar. E um rosto de pedra, independente da situação que você viva hoje, essa situação, essa fase não determina quem você é. O que determina quem você é aquilo que Deus diz que você é. A fase boa ou ruim não determina quem você é. Ter um rosto de pedra é saber o seguinte, todo dia cabe o seu mal. A única coisa que eu sei é que todo dia cabe o seu mal. O que eu preciso lidar com o dia de hoje é saber que vou ter coisas boas e coisas ruins, eu só preciso manter a mesma situação, manter o mesmo olhar. Se você for alguém que na felicidade está super contente, na tristeza está muito triste, algumas pessoas vão te chamar de bipolar. Não sabe como que você está naquele dia. Então entenda o seguinte, que coisas muito boas e coisas muito ruins, elas são somente fases, isso não determina quem você é. O que determina quem você é aquilo que Deus diz que é. Então você precisa ter ouvido de discípulos pronto para aprender, uma língua instruída pronta para ensinar e um rosto de pedra. Que é o quê? Independente da fase, você manda a mesma situação, porque presta atenção, as coisas vão acontecer. Você só precisa continuar. Fase ruim vai passar. Presta atenção, o que eu vou te falar agora. Prepararam um café para mim aqui numa xícara de... Não dá o brand aqui, mas a gente vai tomar o café, que foi feito com carinho. Presta atenção. Você sobreviveu aos piores dias da sua vida até o dia de hoje. Você sobreviveu aos piores dias da sua vida até o dia de hoje. Até aquele dia que você achou que ia morrer, que ia sumir, você sobreviveu a ele. Então, qual que é a dúvida agora que você vai sobreviver e vai passar dessa fase? Você só precisa continuar. Vamos continuar a leitura de Eclesiastes, capítulo 8. Versículo 2. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Lembra o seguinte, todo rei ele dá comando, e todo o comando do rei, ele é cumprido. Toda ordem que o rei entrega é cumprida. Existem sempre pessoas que fazem que todas as ordens do rei sejam cumpridas. Então não saia da presença dele. E não persista em alguma coisa má, porque ele vai entender e sondar o seu coração. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá que fazes? Ninguém questiona o rei. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Presta atenção, vamos falar sobre o coração do sábio? Anota aí 4 características de um coração do sábio. Quais são as 4 características de um coração do sábio que você precisa ter na sua vida? Ele precisa ser leal, sincero, simples e sensato. Leal, anota aí novamente. Sincero,
simples e sensato. Ou significado, equilibrado. O que é um coração equilibrado? Você já viu aquela pessoa falando, comigo é 880? Não, comigo não tem meio termo, comigo é 880. Esse é alguém desequilibrado, alguém que vive nos extremos. Toda extremidade era muito perigosa, por isso que ideologias extremas, elas são perigosas. Tudo que é no extremo é completamente perigoso. Pode olhar, a extrema esquerda, a extrema direita, é perigoso, tem coisas boas dos dois lados, tem coisas ruins dos dois lados. Mas quanto mais extremidade, pior. Salomão fala o seguinte, ei, não seja insensato. Todo aquele que é tolo precisa buscar o equilíbrio. Então faz o seguinte, um equilíbrio naquilo que é falado. Quer dizer, um equilíbrio nas coisas boas e eliminar as coisas ruins. Então, quando fala sobre um coração sensato, é um coração equilibrado, um coração com bom senso. Lá em Provérbios fala o seguinte, aquele que é tolo precisa buscar equilíbrio e bom senso. Aquele que é inocente, aquele que é inexperiente, precisa buscar conhecimento. Mas o tolo precisa buscar equilíbrio e bom senso. Então, se eu tenho um coração que ele é sincero, simples, sensato e leal, eu consigo ter um coração equilibrado, um coração que sempre faz o que precisa ser feito, que ele é sincero àquilo que foi colocado, e um coração que não se volta a qualquer tipo de proposta, porque ele está focado no propósito. Escreve aí, não trocar propostas por propósitos. Não trocar propósitos por propostas. Eu mantenho sempre aliançados nos meus propósitos, não nas propostas. Esse é um coração leal. Então, se eu tenho um coração simples, sincero, sensato e leal, eu tenho características de um crescimento. Quando a gente fala sobre ter um coração simples, presta atenção nisso que eu vou te falar. Ser simples é diferente de ser simplório. Existem 3 fases: o simplório, o simples e o sofisticado. Por isso que aqui na empresa, nós não buscamos pessoas que têm super, ultra, mega talentos. As pessoas falam, eu sei fazer isso, eu sou super talentoso, presta atenção. As pessoas talentosas dão muito trabalho. Eu preciso de pessoas simples, que façam o que precisa ser feito, que tenham um coração disposto, um coração simples, pronto para aprender todos os dias. Porque o sofisticado, ele começa a querer colocar uma outra visão. Por que o Senhor criou o homem após criar o mundo? Só para ele não dar pitaco. Talvez uma das grandes lutas da sua vida seja querer descobrir o seu propósito, sim ou não? Qual é o meu propósito? Para onde que eu vou? Da onde que eu vim? Essa é uma das maiores dores de todas as pessoas, é descobrir o seu propósito. Presta atenção. O Senhor, ele vai te dar a missão, mas ele não vai revelar o propósito. Se ele revelar o propósito, você vai querer dar a opinião sobre o propósito. Então faz o seguinte, só siga a missão todos os dias, fazendo aquilo que precisa ser feito. Ser simples não é deixar as coisas de lado. Aquele simplório, sim, ele deixa as coisas de lado. Ele fala, não, deixa para lá. Eu não quero isso. Não, deixa acontecer. Não seja simplório, não seja sofisticado. Seja simples. Faça o que precisa ser feito. Somente isso. O Celso colocou aqui, a primeira maratona ontem aos 61 anos de idade. Simples, foi lá e fez. O sofisticado, ele está há anos e anos treinando para uma primeira maratona. Os grandes atletas hoje, com o nosso resultado no Ironman, que foi simplesmente cumprir a prova, nem um feito extraordinário, a gente cumpriu a prova. Tem muitos que estão bravos conosco, porque treinaram 3, 4, 5 anos para fazer um Ironman, a gente 43 dias fomos lá e cumprimos o Ironman. Presta atenção, não é sobre chegar na frente ou não, é sobre atravessar a linha. Somente sobre atravessar a linha, ser simples e testar. Aquele que é sofisticado, ele não quer ser julgado pelos outros, por isso que ele treina muitos anos para fazer, e alguns passam a vida inteira sem fazer aquilo que queriam fazer. Seja simples. O simplório já é diferente, é que ele fala, não, deixa para lá, depois a gente vem. O simplório, ele não treina para fazer as coisas. Não, vai acontecer. Não seja esse, seja simples. Tem essas 4 características de um coração sábio.
Vou repetir para você que chegou agora. Seja leal, seja simples, sincero e sensato. Para mim hoje é um grande dia. Eu entrei aqui, estava vendo aqui a Jéssica, que é a executiva do suporte. Você sabia que dia 4, vou fazer 3 anos que eu entrei no suporte? Dia 4 de janeiro de 2021. Tá rolando o método IP aqui, rolando o método IP no prédio novo. E aí eu vim fazer a live, o Marcel tá lá dando o método IP, ele falou, não, vai lá e faz a live lá. E aí eu subi, procurei na internet, vim aqui, tô no andar de suporte, onde que eu entrei há 3 anos atrás. No dia 4 de janeiro vai fazer 3 anos que eu entrei aqui. E eu fiquei chocado agora, com tudo que aconteceu nesse período. Vim, aprendi, servi, criei alianças. Eu vou para o meu 4º ano, que é o ano de oportunidades. Um dia a gente fala sobre os ciclos de vida. Mas está aqui hoje transbordando nos canais do Marçal e vendo toda essa trajetória, me fez pensar algumas coisas. E uma das principais coisas que me fez crescer é ter um coração simples. Tanto é quando ele me convidou para ser CEO de uma das empresas que mais fatura dentro do grupo, que é a Marçal Digital. Eu cheguei na sala dele, depois de 6 meses que estava no suporte, e ele falou, que bom te conhecer, que nenhuma, nem duas, mas 5 pessoas falaram a mesma coisa sobre você, sobre a sua simplicidade, sobre a sua visão de dono. Então, o que me fez crescer foi a simplicidade. E dentro da simplicidade existem 2 códigos, eu quero que você anote aí os 2 códigos. Quais são os 2 códigos de crescimento de alguém que tem um coração simples? Presta atenção. Primeiro, se permitir ser esticado. O que é permitir ser esticado? Infelizmente, algumas pessoas julgam quando têm oportunidades. Eles só querem aproveitar do meu conhecimento, só querem aproveitar da minha vida. Eu trabalho demais, eu faço. Presta atenção, existe uma diferença entre cargo e encargo. Qual é a diferença? Cargo é aquele que vai lá para o trabalho, bate cartão, no exato momento que precisa entrar, no exato momento que precisa sair, ele só bate cartão. Esse é alguém que tem um cargo. O encargo é aquele que não está nem aí com as horas de trabalho, com as funções, ele só vai lá e faz cumprir. Eu te pergunto, na implantação do reino, você tem um cargo ou um encargo? Você está simplesmente ali trocando a sua hora por dinheiro, ou você está sendo um servo bom e fiel? Se permitir ser esticado não é alguém que cumpre um cargo. É alguém que tem um encargo ali e sabe o que precisa ser feito. Eu te pergunto, dentro do seu casamento, você tem um cargo ou um encargo? Na relação com seus filhos, você tem um cargo ou você tem um encargo? Então, permitir ser esticado é a primeira característica de um coração simples. E a segunda, e talvez essa seja a mais desafiadora de todas. Desafiadoras porque você olha para a história, você vê grandes nomes. Abraão recebeu um comando. Você acha que simplesmente ele recebeu o comando e falou, ok, vou sair da tenda dos meus pais e vou seguir o mundo? Quanto que ele ficou remoendo sobre isso? Paulo, quando recebeu o chamado. Daniel, quando recebeu o chamado. Pedro, quando recebeu o chamado. Não, ok, vou parar de pescar aqui, vou entrar no barco, vamos seguir. Vou andar na areia aqui, vamos seguir. Disponibilidade, escreve aí. Disponibilidade. Eu não sei se para você está explodindo a sua mente ou não. Mas eu estou com o meu coração em chamas. Enquanto eu te falo, ele está queimando aqui. Hoje a gente vai ter um grande dia lá no ginásio da Portuguesa, que é o chamado Generais. Alguém falou, no casamento um cargo, com os filhos em cargo. Será que não precisava trocar isso? Se fosse para escolher? Você tem dado mais valor àqueles que você vai treinar durante um período da sua vida e vai enviar eles para o mundo do que a única pessoa que vai passar com você toda essa jornada. Você sabia que você tem 3 famílias, né? A sua família de origem, a sua família atual e a família que você vai enviar. Sua família de origem, depois que você se torna homem,
Você não tem mais pai e mãe, você tem parentes. Você afasta da tenda deles, você tem a sua própria vida. Quem não é homem e é garota ainda, tem pai e mãe. Mas quando você vira homem, você forma a sua família, você tem parentes. Você os abençoa, os honra, reconhece, mas você toca a sua vida. Você treina a sua terceira família para tocar o terror na terra. E aí algumas pessoas estão encarando o seu casamento, onde você vai passar 30, 40, 50, 60 anos com essa pessoa como um cargo. Bora mudar isso hoje? Então você precisa fazer o seguinte, ter um coração disponível. A disponibilidade é que te leva a ter grandes resultados. Se você escolher o mal no recrutamento, você vai ter que gastar muita energia, tempo e recurso no treinamento do seu cônjuge. Lá atrás era bom, sim ou não? Ele era bom, ela era boa? O que mudou? Ah, ele mudou depois do casamento. Mentira, ele já era assim. É você que não enxergava. Agora presta atenção. Você vai ter que desenvolver novas habilidades. Começar a gerar novos resultados para ele ou ela mudar. Então é o seguinte, Abraão recebeu um comando. Davi recebeu um comando. Paulo recebeu um comando. Jonas recebeu um comando. Todos eles receberam um comando. O que os fizeram está marcados na história, diferente do jovem rico que está marcado apenas como jovem rico. Presta atenção. Disponibilidade. Anota isso daí. Disponibilidade no caminho é que vai te levar a ter novos resultados. Não, só por isso que eu estou te falando agora. Se você sair agora e tocar o terror na sua vida, prosperar e transbordar na vida de outras pessoas, já valeu a pena essa live. Tiago, mas como que eu olho para dentro da minha casa, para o meu casamento, e eu transformo ele de cargo no encargo, assumindo a sua posição? Como assim assumindo a sua posição? Você é mulher, assuma a posição de mulher. Você é homem, assuma a posição de homem. Assuma o papel de esposa. Assuma o papel de marido. Como que eu faço isso, Tiago? Presta atenção. Mudando a forma que você enxerga o mundo. Muda aí. Existem 12 canais que saem do cerebelo. Já que você às vezes não quer acreditar, achar que é religiosidade, que fala lá, se eu mudar os meus olhos, a forma que eu enxergo, meu corpo se torna luz. Se você acha que isso é muito clichê, isso já está ultrapassado, porque está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, já está ultrapassado, presta atenção. Trazer de uma forma fisiológica. Existem 12 comandos que saem do cerebelo. Dos 12, 7 eles vêm para os seus olhos. Muitas das tuas memórias estão marcadas na pele e nos olhos. Tanto é que se você parar aqui, ó, e olhar para cima, para a direita e para cima, você vai sentir um bloqueio ali, uma dorzinha. Se fizer a mesma coisa lá, são marcas de memórias que não foram tão boas, estão marcadas no seu corpo. Se você começar a mudar os seus olhos, você começa a mudar o seu casamento. É muito bom ver gente que está chegando aí pela primeira vez e está ouvindo aí isso que nós estamos falando. Hoje vai rolar, alguém perguntou, vai rolar? Vai rolar os chamados generais hoje. Alguém falou, virada do ano, vão encher o bolso. Presta atenção, amigo, você não entendeu nada. Pelo valor que é esse chamado generais, aí você não entendeu nada. Só vai. Na verdade, esse tipo de gente acaba nem indo, né? E tá tudo certo. É sobre frequência. É sobre estar disponível para um chamado ou não. Você está disponível no chamado do seu casamento? Você está disponível na sua empresa? Você está disponível para os seus filhos? Presta atenção, disponibilidade nada tem a ver com governo. Disponibilidade de você se permitir ser esticado todos os dias e ter um coração simples para o crescimento. É isso que vai fazer você, 2024, viver coisas que você ainda não conseguiu viver até hoje. É estar disponível em todos os momentos. Coração simples. Vamos voltar para a leitura aqui para a gente continuar? Eu não sei como já são 8h31. Presta atenção.
A gente está lendo Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Versículo 7. Porque não sabe o que há de suceder e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para a sua desgraça. Salomão estava contando todas as experiências que ele teve de vida. Então, em Provérbios, ele estava no crescimento e agora ele começou a notar que tudo é vaidade. Para ele, tudo que ele fez, tudo aquilo que ele deixou de fazer se tornou vaidade, porque ele tomou decisões erradas. Assim também vi os ímpios quando sepultavam, e eles entregavam e saíam do lugar santo, e foram esquecidos na cidade, em que assim fizeram. Também isso é vaidade. Presta atenção. Assim também vi os ímpios quando os sepultavam, e eles entravam e saíam do lugar santo, e foram esquecidos na cidade, em que assim fizeram. Também isso é vaidade. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias lhe prolongue, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem ao Senhor, seu Deus, aos que temem diante dele. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Se você ler o capítulo 1 de Provérbios, ele fala o seguinte: você quer ter vida longa, próspera em paz? Busca a sabedoria todos os dias. Se você buscar a sabedoria todos os dias, você vai ter uma vida longa, próspera, em paz. Quem é um ímpio? O ímpio é o tolo. Aquele que sabe o que precisa fazer e não faz. Aquele que olha para a situação e fala o seguinte: não, vou deixar para depois. Amanhã eu faço isso. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, porque ele não aplica a sabedoria. Versículo 14 de Eclesiastes 8. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que também isso é vaidade. Então, louvei eu a alegria, porquanto o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe deu debaixo do sol. Presta atenção. Salomão estava perdidaço já nesse momento. Perdido, e ele falou o seguinte: bora comer, bora beber e se alegrar, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Você precisa desfrutar em todos os momentos. Você precisa ter um discernimento nesse momento que ele estava em crise, mas entender o seguinte: que realmente eu preciso curtir e aproveitar cada dia fazendo o que precisa ser feito. Todos os dias, quando eu cumprir o meu propósito, eu posso me alegrar. Versículo 16: aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, que nem de dia nem de noite viu o homem sono nos seus olhos. Versículo 17: então vi toda a obra de Deus, que o homem não pôde perceber, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a achará. E ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. Uau! Se você começar a entender isso, você vai para uma próxima fase. Fase essa que o Senhor já preparou para você. Quando a gente fala sobre tocar o terror na terra, é fazer o seguinte: assumir a sua identidade, entender o seu propósito e tocar o terror na terra. Quando você eu vi um comentário aqui, depois eu compartilho com você, tem algo acontecendo nos bastidores aqui, depois vocês vão saber, a gente vai compartilhar sobre isso. Quando você assume a sua identidade, quando você começa a ter vislumbres do seu propósito, você sabe qual é a caminhada.
Muitas pessoas falam o seguinte: Thiago, qual é o meu propósito? A maior treta que existe no universo, a maior dor que as pessoas buscam resolver é entender qual é o seu propósito. Presta atenção, o seu propósito ele é revelado durante a sua jornada. Quer começar a ter um vislumbre? O que é o vislumbre do seu propósito? É imaginar para onde você vai. Como que eu tenho um vislumbre do meu propósito? Eu olho tudo aquilo que eu vivi. Você começa a olhar para tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou, todas as qualidades que você teve, que você não teve, você vai começar a ter um vislumbre daquilo que você vai ter como propósito. A bênção, ela está no movimento. Tiago, como que eu entro em movimento? Você só entra em movimento quando tiver uma inclinação. Como assim, Tiago? Eu vou te mostrar. É o seguinte, você vai caminhar. Qual é a primeira coisa? No caminhar, a primeira coisa que a gente aprende a correr nas maratonas é não correr assim. É inclinar meu corpo para frente. Quando eu inclino, eu automaticamente entro em movimento. Qual é a primeira coisa que você precisa? Ter uma inclinação. Esse movimento do 459, ele é uma inclinação para você entrar em movimento. Você está aqui é uma inclinação para você entrar em movimento. Então, um grande convite para você é entrar em movimento. Como que eu entro? Através de uma inclinação. Como que eu inclino? Eu inclino através da minha maneira de pensar, da minha maneira de viver. Então, o seu propósito vai ser revelado durante a sua jornada. Não, respira aí. Entende isso. Seu propósito vai ser revelado durante a sua jornada. A gente vai fazer o boot agora. A gente vai fazer o boot, que eu vou voltar para o método IP. Você que está aí online, está rolando o último método IP do ano. O Pablo está lá, eu vim aqui, tá junto com o pelotão, te entregar esse diamante. Se você pegou apenas uma semente de tudo aquilo que foi entregue, você vai começar a gerar novos resultados. Então escreve aí, a bênção está no movimento. Quando você assumir a sua identidade como filho, você vai começar a ter um vislumbre do propósito. Tiago, se eu não descobrir essa minha identidade, qual que vai ser o problema? Se você não descobrir a sua identidade, você vai estar vivendo a identidade de outras pessoas. Como que é isso? A identidade de outras pessoas está relacionado com tudo aquilo que elas já te entregaram e tudo aquilo que elas já te deram na sua vida. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou, foram experiências de outras pessoas. Por exemplo, a sua criação, ela foi experiência dos seus pais que eles te entregaram. E é por isso que acontece tanta treta nos casamentos. Eu vou te explicar quais são as tretas que acontecem no casamento. Você vem com uma cultura, você casa com uma pessoa com outra cultura, e aí, ao invés de criar uma terceira cultura, com as coisas melhor de cada uma das culturas anteriores, não, existe uma briga falando, não, a minha cultura é melhor, não, a minha cultura é melhor, não, tem que ser assim, tem que ser assado, e cada um fica naquela discussão absurda de cada um querendo impor a sua cultura. Na verdade, não é a sua cultura, é a cultura dos seus pais, de tudo aquilo que ele ensinou. Então, quando você não ativa a sua identidade, você está vivendo a identidade de outras pessoas, a identidade daquilo que eles passaram. Presta atenção nisso que eu estou te falando, que é fortíssimo. Eu tive download agora, eu nunca falei isso. Se você não vive a sua identidade, está vivendo a identidade de outras pessoas. O desejo de outras pessoas, os sonhos de outras pessoas, a forma de falar de outras pessoas, a comunicação de outras pessoas, o pensamento de outras pessoas. Quando você não ativa a sua identidade, você vive a identidade de outras pessoas. Quais são elas? Seus pais, seus treinadores, seus professores, os amigos de bairro, algum cantor, algum famoso, alguém. Você, ao invés de construir o seu vídeo, o seu filme, o filme da sua vida, você está assistindo o filme de outras pessoas. Aquele que não assume identidade como filho, entendendo que é imagem e semelhança, recebeu um chamado de dominar, de governar, de multiplicar sobre todas as coisas, acaba vivendo a identidade de outras pessoas. Você é alguém duas caras, que pega uma máscara e fica vivendo a identidade de outras pessoas. O jogo da vida é você sair desse baile de máscaras, arrancar essa máscara, que é o quê? Máscara que outras pessoas colocaram para sua vida.
E você não consegue se enxergar assim como Deus projetou para você, porque existe essa máscara. Essa máscara foi construída por outras pessoas. Elas falaram, não, você precisa agir assim. Foi lá e colocou uma parte da máscara. Não, você precisa agir dessa outra forma. Você precisa fazer isso, você precisa fazer... E pessoas foram colocando partes dessa máscara e hoje você vive num baile de máscaras, dançando a música de outras pessoas, ao invés de você dançar a sua própria música, ao invés de você criar a sua própria música, criar o seu próprio filme, não com a sua máscara, mas verdadeiramente vivendo a sua identidade real. Escreve aí, eu vou viver a minha identidade real. Ei, presta atenção no que eu vou te falar. Sai desse baile de máscaras. Arranca essa máscara. Ser alguém sincero, bem do original, sincero, sem cera, sem a máscara, que era feita de cera. Ser sincero é arrancar essa máscara e viver a sua identidade real. Como que eu vou fazer isso? Ressignificando o seu comportamento. Como que eu ressignifico o meu comportamento? Olhar para a posição original e ver quais são as características da posição original. Qual que é a posição original? Aquela que foi colocada dentro do jardim. E por uma decisão própria, as pessoas foram retiradas desse jardim. E elas perderam o domínio, perderam o governo e perderam a posição de multiplicação. Tiago, como que eu volto à posição original? Olhando lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: você foi chamado para governar, para dominar e para multiplicar. O que é domínio? Domínio fala sobre posição. O que é governo? Fala sobre gestão. O que é a multiplicação? Fala sobre dar frutos. Você precisa dar frutos em todos os momentos, em tudo na sua vida. Estar disponível é uma das formas que existe para você dar frutos. Nossa, se você entender isso na sua vida, arrancar essa máscara que tem impedido de você enxergar sua vida, sua identidade real, e parar de viver a identidade de outras pessoas, você vai começar a gerar muitos frutos. Qual é a tarefa de hoje? A tarefa de hoje é você arrancar essa máscara, voltar para a posição original, assumindo o domínio. Tiago, eu não entendi ainda. Como que eu faço isso? Tenha pensamentos do alto, pois é lá que vem o seu socorro. Quando você estiver angustiado, na dúvida, olhe para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. Quando você olhar para o alto do monte, você vai começar a olhar e ter novos pensamentos. São esses pensamentos que te fazem entrar em movimento. Pensamentos de amor, pensamentos de decisão, pensamentos de multiplicação. Eu só quero te convidar a pegar uma semente de tudo que foi falado no dia de hoje. Apenas uma semente e aplicar na sua vida. Se você está pronto, escreve aí, estou pronto. Estou pronto para essa nova fase. Presta atenção, 2024 é o ano da oportunidade. Como assim da oportunidade, Thiago? Segundo os maiores especialistas dizem que 2024 nós estamos saindo do reflexo pandemia. Os grandes eventos vão voltar, as pessoas começaram a adaptar o mundo online, agora as coisas estão começando a encaixar. O ano 2024 vai ser o ano da oportunidade. E você precisa estar pronto para isso. Sem a máscara. Escreve aí. Já tirei a minha máscara. Você que fugiu a vida inteira, chegou o momento de assumir uma posição. Nossa, se você entender isso, existem milhares e milhares de pessoas lá fora esperando essa sua decisão. Decisão todos os dias, de realmente tocar o terror na terra. Bora lá. Escreve aí, já tirei a máscara. Vamos fazer o boot. Vou fazer o boot, daqui a pouco eu vou te fazer um convite. Para você que quer ir para uma próxima fase, vou te fazer um convite já já. Convite que é esse, Thiago?
Eu hoje talvez seja, talvez não, eu acredito que eu sou a pessoa que mais ouve o Marçal hoje. Como assim, Thiago, você é o cara que mais ouve? Não, não tem ninguém que mais ouve ele a não ser eu. Porque eu estou em todas as lives, todas as mentorias, todos os métodos IPs, todas as reuniões, todas as reuniões executivas, reuniões de sócios, tudo aonde ele está, nos desfrutes, nos rolês, nos passeios, a gente está sempre junto. Então, por exemplo, tem aluno que está em todas as aulas, mas não está nas reuniões, não está nos passeios. Tem executivo que está em todas as reuniões, mas não está nas aulas, não está no passeio. Tem gente que está no passeio, não está. Eu sou um cara que hoje, eu sou o que mais ouço ele hoje. E eu realmente fico impressionado com a quantidade de transbordo que ele tem. E aí, esses dias eu fiquei pensando, e ele tomou a decisão de juntar tudo que ele já aprendeu e entregar para as pessoas. Ele formou um programa vitalício. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso daí. Para você que quer ir para uma próxima fase, não é para todo mundo, mas para você que quer ir para uma próxima fase. Mas vamos fazer o boot antes. Bora lá? Você topa fazer o boot? Faz o seguinte, tira o dedinho do teclado, respira fundo. Respira fundo aí. Para agora de teclar e tira os dedinhos. Respira fundo mais uma vez. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Mesmo falhos e pecadores, todos os dias o Senhor nos entrega uma nova oportunidade de cumprir o nosso propósito. Eis aqui um pelotão, um batalhão, com sede e fome da Tua palavra. Eis aqui pessoas sedentas por tudo aquilo que o Senhor tem a nos entregar. Obrigado porque, mesmo não tomando decisões, todos os dias o Senhor nos entrega um presente, todos os dias nos entrega uma nova oportunidade. É isso que nós clamamos todos os dias, oportunidades para cumprir o nosso propósito. Começa a ver você agora vivendo a sua verdadeira identidade. Veja você agora vivendo um novo processo esse de arrancar suas máscaras e viver sua verdadeira identidade como filho, imagem e semelhança. Começa a ver você agora assumindo o governo da sua vida. Começa a ver você agora assumindo o governo das suas empresas. Começa a ver você agora assumindo o governo das suas emoções. Ninguém nunca mais vai interferir nas suas emoções, porque existe um governante. Começa a ver você agora disponível para todas as oportunidades. Oportunidade de crescimento, oportunidade de transbordo, oportunidade de conectar com outras pessoas. Começa a ver você agora estando disponível e se permitindo ser esticado. Começa a ver você agora deixando o seu ego, sua arrogância, a prepotência de lado e você servindo como um instrumento do reino aqui na Terra. Começa a ver você agora alcançando pessoas que você nem sabe de onde vem, mas elas estão sendo alcançadas através do seu sorriso, do seu abraço, do seu olhar, da sua fala, da sua palestra, da sua live. Pessoas sendo abençoadas. Começa a ver agora famílias sendo transformadas, só porque você tomou uma decisão. Decisão no dia 29 de dezembro de 2023, arrancar sua máscara. Ficar uma pessoa sincera, sem máscara, vivendo a sua verdadeira identidade. Pessoas vão começar a olhar para você e falar o seguinte: existe algo diferente nela, existe algo diferente nele. Eu não sei o que é, existe uma luz diferente. É a luz que resplandece agora após arrancar essa cera. Porque você foi chamado para uma candeia no novo tempo. Tempo esse de iluminar toda uma cidade. E agora arrancando essa máscara, você consegue iluminar não somente o seu caminho, mas o caminho de todas as pessoas que chegam próximas a você. Começa a alegrar o seu coração com isso, coloca um sorriso no seu rosto. Chegou o tempo de você iluminar não somente o seu caminho, mas o caminho de outras pessoas. E fala-se comigo, 2024 é o ano da oportunidade. 2024 é o ano de tocar o terror na terra. 2024 é o ano de remir o tempo. 2024 é o ano de ter resultados como você nunca teve antes. Você vai ter em 2024. Chegou o tempo de tocar o terror na terra. Coloca um sorriso no seu rosto, esfrega as tuas mãos assim, ó, e fala: já é. É o ano de tocar o terror na terra.
de fazer aquilo que você não fez até hoje. Hoje à noite vai rolar o chamado generais. Quero te ver lá. Só falar o seguinte: ei, Thiago, pelotão 459 se apresentando, prontos para tocar o terror em 2024. Você que quer aproveitar a oportunidade que o Marcel liberou de pegar todos os cursos que ele já criou até hoje, é coisa pra caramba, todos os cursos de network, de mentalidade financeira, de palestras, de oratória, tudo que ele já ensinou, o que ele ensina, o que ele vai ensinar, faz o seguinte, acessa aqui, ó, pablomarcal.com.br/FPV. Thiago, eu não sei se isso é para mim. Faz o seguinte, só acessa a plataforma. Eu vou compartilhar com você aqui, ó. Peraí, deixa eu compartilhar aqui com você. Peraí. Compartilhar a tela. Aqui, ó. Compartilhar a tela aqui, ó. Ó, vai lá, digita pablomarcal.com.br/FPV e dá só uma olhadinha na página. Leia, vê se faz sentido para você. Começa a ler aqui tudo se faz sentido. Todos os cursos que ele já produziu, os que ele vai produzir ainda de forma vitalícia. O que é FPV? É Free Pass Vitalício. Então, transição de carreira, o SPR, o sono produtividade, o PLD, que é do mercado digital, todos os piores anos da sua vida estão lá. Odeia a pobreza, enfim, todos os cursos que um dia ele já fez e o que ele vai fazer, tá aí. Todos os livros digitais, está tudo entregue para você. É só você ir lá e acessar pablomarcal.com.br/FPV e cai para dentro desse movimento que é um dos maiores. Quem já é vitalício, coloca aí. Sou vitalício. Já sou vitalício. Fechou? Bora tocar o terror na terra. Te vejo hoje à noite, lá direto do ginásio, ou amanhã de manhã nós estamos aqui novamente no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Bom, nessa edição especial 759, que nós estamos nos Estados Unidos, viemos só para o método IP e para o encontro dos generais. A gente está lá, e lá nos Estados Unidos é 2h59 da manhã o nosso 459. E aí era um grande desafio. Bom, que você continue sendo sal e luz para onde caminhar, faz o seguinte, já arrancou sua máscara, vai iluminar o caminho de outras pessoas no dia de hoje. Bom? Beijo grande, tamo juntos. Sinta-se amado.